Olá, gente, boa noite. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 11. O capítulo 11 ele vai trazer uma mensagem sobre o reinado pacífico do rebento de Jessé. Uma mensagem que Isaías entregou ao povo mediante a palavra que o Senhor o havia entregado. E ele começa assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jessé, ele era da tribo de Judá. Ele era filho de Odebe, neto de Boaz e Ruth, a Moabita. Moabe era um homem extremamente respeitado antigamente em Jerusalém, dada a sua quantidade de posse e as terras que eles possuíam. E é uma terra tão grande, tão farta, tão abençoada, que este conheceu Ruth, que era viúva e andava para colher no final da máquina, quando passava nas plantações de Boaz, ela andava colhendo aqueles frutos que ficavam caídos pelo caminho, que era costume na época, principalmente os senhores de grande posses, que quando passasse a máquina para recolher as produções de suas lavouras, essas, se caísse alguma coisa pelo caminho, eles não pegavam, porque aquela coisa que caísse no caminho, ela serviria para alimentar os órfãos e as viúvas. Ou seja, as pessoas poderiam entrar naquela terra quando viu que a máquina, que os lavradores passavam, e se ficasse alguma espiga de milho ou de trigo ou o que fosse, ela poderia apanhar para o seu sustento. E Noemi, que era viúva, de um dos filhos de Noemi, que também era viúva, ela se casou com Boaz. Ela casou com Boaz através do resgate, que, como eu já expliquei anteriormente no livro de Jeremias, o resgate é quando um parente de posses, ele assume a responsabilidade de cuidar de um parente, seja distante ou próximo, de linha horizontal ou vertical. O importante é que a família ela mantenha guardada a terra, os bens, o nome da família, para que seja a linhagem guardada por toda a terra. Então é dessa tribo que sairá o rebento de Jessé, que nós vamos aprender mais adiante, que esse rebento será o rei Davi. E mostra que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E por temer o Senhor, não julgará segundo os seus olhos, nem repreenderá segundo o que ouviu os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, com equidade a favor dos mansos. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso significa que, quando ele fosse julgar, esse rebento de Jessé fosse julgar a terra, ele não seria corrompido por aquilo que ele ouviu dizer sobre a pessoa que estava sendo julgada, nem tampouco se deixaria corromper por aquilo que seus olhos estavam vendo, uma vez que os nossos olhos são falhos e os nossos ouvidos ouvem versões do que outras pessoas querem dizer, mas essas versões nem sempre podem condizer com a realidade, assim como os nossos olhos podem interpretar de forma errada aquilo que se está vendo. E por isso fala que ele ferirá de sua boca a terra, e o sopro dos seus lábios matará o perverso.
porque a terra estava tão cansada e acostumada de ser julgada por pessoas que proferiam palavras de maldade. E eram os perversos, estes que mais se beneficiavam da justiça que era aplicada nos tempos antes que o Senhor tomasse conta realmente de Israel e de Judá, uma vez que em Jerusalém a terra havia se corrompido. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia, a raiz de Jessé, posta como estandarte dos povos, recorrerão às nações, a glória lhe será a morada. Por que essas nações virão para se recorrer à raiz de Jessé? Porque eles virão para pegar aconselhamentos sobre diversos assuntos. Conselhos para ajudar tanto no governo de suas terras, na aplicações de negócios, ou como mesmo instruir o governo e optar se essa nação deveria ou não lutar contra outra nação. Deus agiria através dele de forma total sobre o povo. E essa nova glória de Israel mostra que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amatate e das terras do mar. As terras para onde os que sobreviveram, as cidades quando essas foram tomadas, quando o povo foi levado como cativo, em exílio, para as nações que fizeram dela seus escravos, aqueles que conseguiram escapar e foram para outras terras, esses voltarão. Será um dia em que Deus vai estender o resgate a todo o povo deixado por essas cidades que eu acabei de citar. E o rebento de Jessé, que é Davi, esse levantará um estandarte para as nações e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Quer dizer que todo o povo remanescente do Senhor, aqueles remanescentes de Judá e de Israel, eles voltarão para aquela terra. Eles voltarão para a nação que é a menina dos olhos do Senhor, uma vez que este povo é o povo pelo qual o Senhor realmente veio. E mostra que nessa época se afastará a inveja de Efraim. Os adversários de Judá serão eliminados. Então, já que Deus vai afastar a inveja, Efraim não mais invejará a Judá, nem Judá mais oprimirá a Efraim. Antes, os dois juntos, eles despojarão os filhos do Oriente. Quer dizer, eles lançarão mão contra Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos, que foram aqueles que tiveram por intenção causar muito mal a Jerusalém e a Judá. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Seu vento moverá contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, que poderá ser atravessado, inclusive de sandálias. As pessoas não precisarão de ter embarcações para atravessar, por ser tão baixo que será o nível das águas. Haverá um caminho plano para o restante do povo da Síria que for deixado, como houve para Israel quando subiu da terra do Egito. Porque aqueles que conseguiram se salvar da terra do Egito, o pessoal de Judá e de Israel que havia sido capturado,
e ir para outras cidades nos demais cantos da terra, nos 4 cantos, esses voltarão. E assim como eles misericordiosamente foram salvos, Deus dará oportunidade para que um restante do povo da Assíria consiga também ser sobreviva e se mantenha aquela linhagem daquele povo. Depois disso, nós temos o capítulo 12. E o capítulo 12 ele vai apresentar um canto de louvor pela restauração de Israel. E diz que naquele dia orarás: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus realmente castigou Israel e Judá por ter se corrompido com outros deuses, por ter feito imagens e esculturas para si, imagens que não deveriam ser feitas, por ter assimilado a cultura de adoração a deuses que não deveriam ter sido assimiladas e a prestação de holocaustos, inclusive de crianças. Mas, como esse povo, ele se arrependeu do seu mau caminho, Deus retirará dele a sua ira e o consolará. E Deus tornará a ser a sua salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Israel e Judá se lembrará que Deus é o único que se importa com eles, é o único que quer ver aquele povo salvo, livre de ser atormentado como escravo, livre de ser subjugado pela força dos outros povos. Então, diz: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. A fonte de salvação é Deus. A fonte de salvação é aquele que redimiu o filho que havia sido perdido. Que lá na frente, em livros bem mais à frente, mostrará que essa salvação só pôde ser realmente conquistada porque o pecado ele foi perdoado por um sacrifício muito importante que quem fez foi Jesus, quando veio à terra na forma de Filho de Deus, o Deus que se fez carne e osso e habitou entre nós, que morreu, foi ao inferno, tomou as chaves da morte e do pecado. E através desse sacrifício, que não foi fácil de aguentar toda aquela penúria pela qual ele passou, ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Então, o povo de Judá e de Jerusalém, direis: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores a ele, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulte e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Todos os benefícios alcançados por Judá e Israel serão proclamados em toda a terra. Todos os povos conhecerão essa história. Todos os povos saberão que Israel, que Judá, tem um Deus vivo, santo, poderoso. Deus que zela nos mínimos detalhes por ele. Que por mais que este povo sofra, o sofrimento dele tem um propósito, que é mostrar mais ainda o tamanho da glória desse Deus Todo-Poderoso. E através dessa demonstração, muitos possam ser alcançados e possam fazer parte de uma nação que tem o carinho todo especial do Senhor Jesus. Eu espero que na próxima live, quando nós abordaremos sobre Isaías 13, nós possamos ouvir a profecia de Deus contra a Babilônia,
assim como ele apresentou uma contra o rei da Síria. Que Deus abençoe a noite de vocês.